Pessoal, o assunto ainda continua sendo gráfico de funções do segundo grau. Então, esse roteiro, essa quinzena, né, vai do dia 3, que é hoje, e até o dia 13 desse mesmo mês. Então, graficamente, a função do segundo grau é representado por uma curva, denominada parábola. Então, pessoal, se o valor de A for positivo, a concavidade, ou seja, as duas perninhas aqui da parábola vai ser voltada para cima. Se o A for negativo, as duas perninhas vão ser voltadas para baixo. Então, termo independente. O termo independente é o valor do y aqui, ó. Então, na função, eu tenho aqui uma função de segundo grau. Se x for igual a zero, o valor do y vai ser igual a c. O que isso quer dizer, ó? Que onde eu tiver o valor... Então, ó, esse eixo y, que está aqui na vertical, onde essa parábola passar por ele, eu vou ter o valor de c. E quem é esse valor de c? É o termo independente. Continuando aqui, ó. Raízes da função. As raízes da função, eu tenho que observar o valor de delta. Então, para as raízes da função, eu tenho que observar o valor de delta. Se o delta, ó, na hora que eu descobrir lá, o valor de A, de B e de C, aí eu vou procurar o delta. Se o delta for maior do que zero, ó, então pode ser qualquer número positivo. Eu vou ter duas raízes com números diferentes. O que isso quer dizer? Que aqui, ó, na reta x, a minha parábola ela vai passar por dois pontos diferentes em x. Se o delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes, mas elas vão ter o mesmo número. Então é a mesma coisa de eu ter um único número. Então o gráfico aqui, ó, a parábola, ela só vai passar em um único ponto no meu eixo x. Só isso que eu tenho que observar. Ó, se delta for igual a zero, a parábola ela só vai passar em um único ponto em x. E se delta for menor do que zero? Então quer dizer que não vai ter nenhuma raiz. Não existe nenhuma raiz. Então o gráfico ele não vai cortar, não vai passar pelo eixo x. Com delta menor do que zero, o gráfico, a parábola, ela não passa pelo eixo x. Então aqui algum exemplo, ó, um exercício. Qual o sinal do discriminante? No caso, qual o sinal do valor de delta? Delta nesse caso, ó, ele é maior do que zero, ele é igual a zero, ou ele é menor do que zero? Como é que a gente vê isso? A questão se o gráfico ele cortou o eixo x em quantos pontos. Então eu vou aqui olhar ó, o eixo x que está na horizontal. O gráfico aqui é a parábola. Ela passou pelo eixo x em quantos pontos? Nesse ponto 0 e nesse ponto 4. Então ela passou em dois pontos. Se ela passou em dois pontos, então o valor de delta é maior do que zero. Ah, então a resposta para essa primeira questão é delta maior que zero. Por quê?
porque passou em 2 pontos no eixo X. As raízes da função. O que são as raízes da função? As raízes da função são os números que vão aparecer aqui na reta X. Os números onde a parábola cortou o eixo X. E qual foram esses números? Foi no número 0 e no número 4. Então, as raízes vão ser 0 e 4. Pronto. E o valor do termo independente. O termo independente é o valor de C. Mas eu não tenho nenhuma função aqui para eu saber quem é o valor de C. Aí o valor de C, eu disse a vocês, ele sempre vai cortar o eixo Y. Esse eixo Y está aqui, ó, na vertical, descendo. Onde é que essa parábola corta o eixo Y? Corta exatamente no número 0. Então, o valor de C vai ser 0. Analisando o gráfico abaixo, identifique o sinal do discriminante. Então, eu vou ter que analisar aqui essa parábola. Ela cortou o eixo X em algum ponto? Não, né? Se ela não cortou, então o valor de delta é menor do que 0. Só isso. Se ele não cortou o valor em x, ó, ele não encostou aqui em x, então essa função aqui, ela vai ter raízes? Não, né? Não apareceu nenhum número aqui em cima em x, então essa função ela não vai ter raiz. Então não existe. E quem é o valor do termo independente? Lembrando, o termo independente é o valor de C. Ele sempre cruza o eixo Y. Então, ó, eu vou analisar aqui no eixo Y em que ponto a parábola cruza o eixo Y no ponto menos 7. Então, C é igual a menos 7. Agora é com vocês. Eu quero aí rapidinho que vocês, olhando essa questão, vocês me digam qual o sinal do delta, quais são os números, quais são as raízes dessa função e quem é o valor de C em um único ponto. Então, delta é igual a 0. Imagine que isso é um 0. E quais são as raízes? Qual é o número que onde a parábola passa em x aparece? Qual é esse número? 3/4. Muito bem, só isso. 3/4. E o valor de C? Quem é o valor de C? O valor de C é onde a parábola corta o eixo Y. Onde é que essa parábola passou pelo eixo Y? Em qual ponto? 2. Pronto, então C é 2. igual a 2. Vamos lá, ó. Vértice da parábola. Máximos e mínimos da função. Presta atenção nisso. Viu? Se o valor de A for maior do que 0, se o valor de A for maior do que 0, então eu disse a vocês que essas duas perninhas do gráfico vão estar voltados para cima. Se eles estão voltados para cima, até aqui, ó, onde ele começa a fazer a curva, ele vai estar diminuindo e depois aumentando. Então, esse ponto aqui, ó, onde ele começa a fazer a curva, é chamado de ponto mínimo. Por quê? Porque ele está na parte de baixo. Então, é chamado de ponto
mínimo, certo? Então, se ele está na parte de baixo, eu vou chamar ele de ponto mínimo. Agora, se o valor de A for menor do que zero, o valor de A menor do que zero, eu sei que a parábola ela vai estar voltada com as duas perninhas para baixo. Se ela está voltada com as duas perninhas para baixo, eu sei que eu vou ter um ponto aqui, ó, aqui em cima, onde a parábola ela vai fazer a curva voltando, ó. É como se ela fosse aumentando, ela vai até um certo ponto e desce. Esse ponto aqui, onde ela começou a descer, é chamado de ponto máximo. E aqui, se a questão pedir para você sobre as coordenadas do vértice, vocês vão usar essas duas fórmulas. Lembrando que esse primeiro número, ele sempre vai representar o x do vértice, ou seja, os valores para x. E esse menos delta sobre 4a, que é o segundo número aqui, ele vai representar o y do vértice. O que é isso, professor? Se, por exemplo, eu quero saber a altura que um objeto ele alcançou, eu vou olhar o eixo y. E quem é o y que eu vou analisar? Menos delta sobre 4a. Se eu quero saber a distância que o objeto alcançou, eu vou olhar o eixo x. E para eu saber qual é esse valor do eixo x, vou usar menos b sobre 2a. Determine as coordenadas do vértice da função. 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Se eu quero saber as coordenadas da parábola da seguinte função, então eu quero saber as duas, tanto o x do vértice como o y do vértice. E aí o que é que eu tenho que fazer? Usar essa fórmula. Menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Primeiro, quem é o valor de b aqui? Menos 3. Então, eu vou ter menos da fórmula, menos 3, dividido por 2 vezes o valor de A. O valor de A é 2. Então, 2 vezes 2. E aí eu vou ter o seguinte, menos por menos de A mais, 3 sobre 4. Pronto, achei o x do vértice. Agora falta o y do vértice. O y do vértice é menos delta. Mas quem é delta? É b ao quadrado menos 4ac. Então, vou responder isso. Menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, delta vai ser igual. O valor de B é menos 3. Então, menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A. O valor de A é 2. Vezes o valor de C, que é 1. Então, delta vai ser igual. Número negativo elevado a expoente par positivo. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Então, 9 menos 8 dá 1. Achei o valor de delta. Então, vou lá. Y do vértice é menos delta. Então, eu vou pegar o menos da fórmula e vou colocar o valor do delta, que deu 1. Dividido por 4 vezes o valor de A. Quem foi o valor de A? 2. Então, eu vou ter menos 1 sobre 4 vezes 2, 8. Então, para a gente finalizar, eu vou fazer uma atividade rápida com vocês. You are my friend. I don't hear you.
De agora em diante, eu treinarei o Naruto. O terceiro Hokage foi sábio ao colocar o garoto sob sua supervisão. Ele tem sido bem cuidado. Mas até alguém com suas notáveis habilidades pode não ser suficiente para deixá-lo pronto. Pronto? Desafios matemáticos que a Sasuke vai preparar para o Naruto. Então, no desafio 1, vocês vão analisar esse gráfico e vão me dizer quais são ou qual é a raiz desse gráfico. Qual é o valor onde a parábola corta o eixo X? Que ponto é esse? 3/4. Então, esse é a raiz dessa parábola, dessa função. Se a gente sabe que é a letra A, e se a gente sabe que é a letra A, eu vou colocar só a letra B para a gente ver como era se vocês tivessem errado, né? Então, vou pegar aqui a letra C só como exemplo. Pronto. Então, vamos para a letra A, né? Que foi a verdadeira. Vamos para o próximo desafio. Analisando o gráfico abaixo de uma função quadrática, identifique o valor do termo independente. Quem é o valor do termo independente? É o valor de C. Então, analisando esse gráfico, vocês vão me dizer onde essa parábola corta o eixo Y. -2. Isso, muito bem. A resposta Letra C. -2. Muito bem. Muito bem, Kawan. Acertou. Então vamos para o próximo desafio. Desafio 3. Na função quadrática, x² menos 2x menos 3, temos um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Lembrando, ó, quando o x era maior do que 0, eu tinha as perninhas voltadas ou para baixo ou para cima. E aí vocês têm que me dizer se eu tenho ou um ponto máximo ou um ponto mínimo. Ponto mínimo. Ponto mínimo. Então vamos lá, letra B. Muito bem, Kawan. Então, ó, em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola. E ele dá a seguinte função: -x² mais 60x. Qual a máxima atingida pelo avião? Se ele quer a altura máxima, vocês vão usar o y do vértice. Muito bem, Márcio. 900. Então, vou aqui na letra C e vou marcar. Beleza? O Márcio comentou lá, 900. Muito bem, Márcio. E aí, para a gente finalizar, o desafio número 5. Dada a função x² mais 10x mais 9, qual é a soma das coordenadas do vértice dessa parábola? Acho que é C. Letra C? Então vamos ver. Não, letra C, calma. Você errou. Então vamos voltar. Eu tenho agora letra A ou letra B. Lembrando que é a soma, viu? Quando eu fizer menos B
sobre 2 vezes o valor de A, eu vou encontrar A letra menos B. 5. Ah, beleza. E quando eu fizer menos delta sobre 4 vezes A, menos 16. Então, menos 16 com menos 5, menos 21. Então, a resposta é letra B. É a B. Isso aí. Aí, parabéns, Naruto, você conseguiu passar pelos desafios matemáticos. E aí, ele agradece, né, o Jiraiya por ter ensinado ele a passar pelos desafios matemáticos. E aí, você por...